Próxima. Isso a gente já viu. Flávio Bolsonaro defende a manutenção do Bolsa Família. Afirma que ninguém tem o direito de tocar nesse programa e diz que o benefício garante estabilidade para quem passa fome. Eu também vi a fala dele, que ele fala assim que, inclusive, o pai dele aumentou em 3 vezes. Bota aí. O programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo, ele tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar. Eu tive recentemente aqui conversando com o pessoal aqui do Pacto contra a Fome. Fiquei muito bem impressionado com o trabalho, né, que uma equipe competente lá faz. Me comprometi com as pautas que não custam caro. A gente consegue fazer um investimento público nas grandes centrais de distribuição de alimentos para modernizar, para reduzir o desperdício, fazer com que a comida chegue a quem precise. Não tem nenhuma lógica tanto desperdício, tanto a gente passando fome no Brasil. E nos locais onde não é possível essa política de distribuição de alimentos diretamente, né, tem que ter essa política, né, como o Bolsa Família. Foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média R$190. Tinha gente que recebia R$95, R$100. O Bolsonaro não apenas triplicou esse valor médio para R$600, como na época da pandemia ele pagava em dobro para as mães solo. Nós tínhamos um programa que eu vou voltar, que é dar a segurança às pessoas do Bolsa Família, para que, caso elas consigam um emprego formal, caso não consigam... Bom, é 3 minutos. Bom, pausa. Já ouvi o que eu queria. Assim, tá vendo, gente? É por isso que o Silas Malafaia se espanta com o Renan falando as coisas que o Renan fala. Porque o Renan não é frouxo desse jeito aí. O cara... Esse é o candidato da direita? Cara, não, ele porque já o declarou. Bolsa Família é muito importante para o Brasil. Inclusive, o meu pai aumentou o Bolsa Família. Isso é coisa de se vangloriar, o Flávio Bolsonaro. Toma vergonha na sua cara, meu. Toma vergonha na sua cara. Vocês ficar se vangloriando por ficar dando auxílio para as pessoas. Você tinha que se vangloriar se você tivesse emancipado as pessoas tivessem empregos de qualidade. É por isso que você tem que se vangloriar. Não por ficar aumentando auxílio pro povo. Isso é o candidato de direita? Muito me surpreende o Silas Malafaia se surpreender com o Renan. Que fala, não, porque o Renan, ele é um xinga, ele xinga. Não, o Renan fala a verdade, ele não fica desse jeito aí, esse frouxo, esse mole. Ai, porque o Bolsa Família é muito importante. É o caralho que é importante. Não tem um pingo de vergonha na cara esse homem. Não, pelo amor de Deus, ainda vai querer cantar vantagem como se o pai dele tivesse feito uma grande coisa. Parabéns, você aumentou o auxílio das pessoas. O que você fez pelas pessoas de verdade? Cadê você destruindo favela para as pessoas poderem morar em lugares de qualidade? Cadê você tirando as pessoas do Bolsa Família? Era muito melhor se você tivesse chegado e falado assim, olha, gente, graças ao meu pai, o que aconteceu? A gente tá pagando Bolsa Família para 50% das pessoas que a gente pagava antes, porque agora essas pessoas têm empregos de qualidade. Elas conseguem sustentar a família delas, elas não precisam morar em lugar que não tem saneamento básico. Era muito mais bonito você falar isso. Mas não, você vai se vangloriar de ter aumentado auxílio. De ter mantido o Brasil nessa merda que tá. Você é um merda, o Flávio Bolsonaro. Você é um merda, você não consegue... Olha, você fala que você não consegue olhar pra cara da pessoa que você tá falando, de tão frouxo que você é, porque você não sustenta o que você fala. Por isso que vocês ficam surpresos com o Renan. Nossa, que irritação. Não, e vale lembrar que ele e o Lula, eles estão brigando pelo eleitor do outro, né? Porque o Flávio, ele tá dando vários indícios... esquerdistas, né? Votando a favor da lei da misoginia, falando do... Exatamente. Você vê que... Gente, a pessoa não tem coerência nenhuma com o próprio discurso. Ele não tem coerência nenhuma com o próprio discurso. Ele tá aí falando... Bem lembrado. Ah, não, votou a favor da lei da misoginia. Aí votou o quê? Agora falando que... Ah, não, meu pai aumentou o Bolsa Família. Não pode ser tirado o direito adquirido do povo brasileiro. E ele brasileiro. também falou que era contra a pena de morte. Contra a pena de morte, o que mais? Vai votar a favor da escala 6x1 também? Da diminuição da escala 6x1, daqui a pouco você vai fazer o quê? Vai pôr o bonezinho do MST? Daqui a pouco você tá declarando voto no Lula, do jeito que você tá indo aí. Ele só não vai votar na escala 6x1 porque o Alcolumbre não tá deixando ir pro Senado. Pois é, porque senão ele ia falar igual o Nicolas, o voto frouxo do Nicolas que vocês criaram. Ai, porque eu não vou votar contra porque as pessoas vão falar que eu sou contra o trabalhador. Meu, tenha culhão pra firmar o seu posicionamento, cara. Você não tem coragem de olhar pro seu eleitor e falar pro seu eleitor o seguinte, olha, isso aqui é ruim pra você.
Pode parecer bom agora, você pode achar, nossa, vou ter um dia de folga, mas é ruim. E eu, como representante do povo, tenho que falar pra você que é ruim. Por mais impopular que isso seja, vocês não têm culhão pra isso, cara. Você não tem... Aí vem todo... Ai, porque o Bolsa Família é um direito adquirido. Toma vergonha na sua cara, o Flávio Bolsonaro. Nossa, eu já me irritei. Deixa o Flávio errar, ele tá errando, mas desde o dia que ele nasceu, amigo. Porra, você errar uma vez, você errar 2 vezes, beleza, mas o cara tá errando desde o dia que ele nasceu, aí é foda. Porra. Não, eu tô lembrando do comentário do Renan sobre... Você viu o vídeo da Júlia Zanata, né? Que ela fez sobre... Nossa. Falando que ela... Não, eu não aguento aquele negocinho de flor dela na cabeça. Não aguento com aquilo, É uma marmanja de não sei quantos anos mulher tem já que tem flor. não sei quantos anos, Ai, já pelo tem amor 2 de Deus. filhos já. Ai, gente, olha, assim, tem que ter estômago, tá? Pra lidar com política no Brasil. Tem que ter estômago pra você olhar esse... Nossa, só de olhar Essa na cara galera- dele. Olha a cara desse imbecil, desse retardado. Ele não tem vergonha de mentir pro próprio eleitor dele, porque ele sabe que o eleitor é retardado. burro, vai acreditar é em burro. tudo que eles estão falando. É burro. Olha, eu não canso de falar. Teve um cara que ele pegou o celular dele, ele disse, não, eu acho que agora é o melhor momento, o melhor discurso que eu posso fazer. E ele disse, Flávio, se você não explicar pra gente qual é a sua relação com o Banco Master antes de sair na mídia, a gente não vai conseguir te defender. Tipo, o cara falou que ele ia... Não, se ele tivesse explicado antes que ele tinha pegado dinheiro do Vorcar, a gente defendia ele. Tá? A pessoa que pensa assim, ela merece o Flávio Bolsonaro, tá? Mas falando em família Bolsonaro, começou o julgamento de Eduardo Bolsonaro. STF começa a julgar Eduardo Bolsonaro por coação em processo. Assista. Ex-deputado federal acusado por coação no curso do processo. Segundo a PGR, Eduardo tentou interferir nas investigações relacionadas nos atos antidemocráticos e a tentativa de golpe de Estado. Isso daqui eu expliquei na época do processo do golpe. O que acontece? Tava correndo o processo principal, que era o processo do golpe, né? Do golpe de Estado, que era o qual o Jair Bolsonaro estava sendo julgado junto com outras pessoas. E aí... Nossa, olha como meu cabelo tá bonito, ó. Tá mesmo. Distraí. TDAH. Mentira. Brincadeira, piada, gente. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um processo em apartado, que era ali conectado ao processo principal, para poder investigar a possível intervenção do Eduardo Bolsonaro em coagir os ministros a julgarem o pai dele de forma diferente. Que aí foi a época que veio a Lei Magnitsky, que foi a época que o Eduardo ficava fazendo aqueles vídeos falando que ele tinha um bom relacionamento com os Estados Unidos, que ele ia fazer não sei o quê, que ia fazer não sei o que lá, que ia botar La Magnitsky em todos os ministros. E aí abriu-se um processo em apartado que iria investigar essa possível coação, do tipo, olha, ele está tentando ameaçar os julgadores, os ministros, para que eles julguem de forma diferente, tendo em vista uma possível sanção por parte do governo norte-americano. E aí é sobre esse processo de julgamento que a gente está falando agora. Então, ele beleza, desce. O STF iniciou na tarde desta terça-feira o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Faltou um negrito ali no O, hein? Acusado pela PGR de coação no curso do processo. Segundo a acusação da PGR, Eduardo teria atuado junto a autoridades parlamentares dos Estados Unidos para pressionar o governo americano a adotar medidas contra ministros do STF e contra o próprio Brasil. A primeira turma da corte inicia o julgamento com a leitura do relatório do caso pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, a PGR terá 1 hora para defender os argumentos a favor da condenação do ex-deputado. Desce aí. Fica de olho pra ver se não tá na hora do meu jogo, hein? Não, agora é França e Senegal. Você é o próximo, Tá calma bom. aí. Tem que aquecer. Depois será a vez da defesa de Eduardo Bolsonaro, constituída pela Defensoria Pública da União, se manifestar. O defensor também terá 1 hora para sustentação oral. Segundo a denúncia apresentada pela PGR, o objetivo da atuação do ex-parlamentar seria constranger integrantes da corte, interferir nas investigações relacionadas aos atos antidemocráticos e a tentativa de golpe de Estado por meio de articulação de sanções internacionais, entre elas a Lei Magnitsky, que foi o que eu falei antes. A defesa, por sua vez, afirma que as manifestações do então parlamentar estão protegidas pela liberdade de expressão e pela atuação política exercida no exterior. Não sei, tá? Não sei se isso aí
é uma mera expressão política ou atuação política no exterior. Mas, de qualquer forma, entendo que se Eduardo Bolsonaro for condenado aqui por isso, ele não vai ser preso. Não mesmo, ele só não vai não- voltar nunca. Ele não vai voltar nunca e os Estados Unidos não vai deportar ele, porque, querendo ou não, ele tem ali um certo relacionamento com o governo norte-americano. Então, não vão deportar ele e ele não vai ser preso nunca. Então, Você acha que é, tipo, zero a chance dele ser deportado? Tipo, nem Cara, se eu o Lula não vou- mandar, tipo, eu não vou Trump dizer- encarecidamente. não, eu não vou dizer zero, mas eu não consigo cravar uma porcentagem do tipo, não, eu acho que tem uma possibilidade.